aqui, todo desse jeito, cabelo mal cortado, pra explicar da biografia do Lautrec. Bom, na verdade o nome dele não é Lautrec, nem Toulouse-Lautrec. Ele se chama Henri Marie Raymond Toulouse-Lautrec. É bem grande. Ele nasceu no dia 24 de novembro de 1864 na cidade de Albi, no sudeste da França. Ele era de família afortunada, ele cresceu em berço de ouro, mas toda a família tem um erro, uma coisa assim, né? Os pais dele eram primos de primeiro grau, o que, o que fez com que ele nascesse com uma doença nos ossos. Então ele tinha um problema nos ossos devido à união de dois primos de primeiro grau, né? Então ele já tinha essa doença, mas a gente fala mais pra ela sobre isso. Ele viveu muito num local que é o Château de Bosque, que era do avô dele, assim, lá em Albi, na França. Ele. Tá. Devido a essa doença, ele quebrava, era muito frágil os ossos dele. Então ele sofreu 2 vezes nas pernas um grave acidente, que fez com que ele não ultrapassasse os 52 metros. Então ele era bem pequeno. O seu avô, seu pai e seu tio eram desenhistas, muito bem desenhistas, e que fez com que ele aprendesse muito bem a desenhar também. O que fez com que ele, com 10 anos, ali entre 10, 11, até 12 anos ali, que eu pesquisei, alguns falavam 10, outros 12, que ele começou a desenhar. E era desenhos espetaculares, eles falavam. Quando ele tinha... Quando ele sofreu o acidente, ele teve que ficar em repouso, claro, né? Mas isso não fez com que ele parasse e se vitimizasse, vamos dizer assim. Ele desenhou muito nessa época que ele tava nesse coisa assim. Se vocês escutarem alguma coisa, são meus cachorrinhos dormindo aqui na cama. Tá, em 1882 ele foi para Paris com sua mãe tentar viver da arte, né? Tentar viver da arte não, ele quis aprender mais, né? Então ele foi para o Leon Bonnat tentar ser tutor, não, achar um mestre para ele, que ele achou esse Leon. Não funcionou de jeito nenhum. O Leon não gostava das obras dele, não gostava do impressionismo, então não deu certo de jeito nenhum. Porém, ele procurou outro tutor, outro mestre, e ele achou o Fernando Carmon, que, nossa, deu super certo. Assim, o Carmon falava assim, incentivava ele com os desenhos dele, e isso foi muito bom pro Lautrec, né? Bom, ele começou a viver da arte em 1885. E ele ganhava a mesada dos pais e começava a vender algumas artes. Então ele começou a ter um mania a mais. O que fez com que ele se apaixonasse pela vida noturna, pela vida boêmia, pelas casas noturnas e enfim, em tudo isso. Então ele começou a fazer cartazes de meio que divulgações, assim, sabe? De vários cabarés, várias casas noturnas. O que fez com que ele, nossa, ok, ganhou um prestígio ali. Só que quando abriu o Moulin Rouge, ele foi o primeiro a fazer o cartaz do Moulin Rouge. E é tipo um luxuoso, assim, que tem até hoje, né, nos dias atuais. E ele foi o primeiro. Então ele ganhou. Ele bombou, assim, ó. Ele bombou de um jeito magnífico, assim. Cafés chamavam ele. Sim, toda loja, toda coisinha assim que tinha um prestígio a mais chamava ele pra fazer cartaz. Então, ele realmente bombou naquela época.
Ahn, Até quando ele falou do pôster do Moulin Rouge, ele até se gabou, ele até falou assim: ah, os meus pôsteres agora estão estampados em Paris, uma coisa assim. Ele gostou bastante. Depois disso, ele acabou falando sobre. Ele fez algumas litografias que ele fez na série Eles, que falava do que ele gostava, né? Do, da vida boêmia, nos cabarés, na vida das zonas. Só que nessa vida boêmia, nessa vida de cabarés, de zonas, não se dá muito bem, né? Venhamos e convenhamos. Ele ficou alcoólatra, ele bebia muito, muito, muito. Ele fazia alguns de seus quadros. Ele fazia até lá no Moulin Rouge, que é. Ele tinha uma mesinha reservada pra ele. Que ele ia lá, pensava, olhava, visualizava e desenhava. E assim, era a vida dele, né? Bom, ele se tornou alcoólatra e ele foi internado num sanatório, numa mansão, claro, ele tinha umas verbas a mais, então ele foi. Ele foi. Tão me vendo. Ele foi internado numa coisa mais chique, né? Ok, ele se recuperou, só que ele voltou a beber. E ele sempre falava que, quando eu tiver 40 anos lá eu vou morrer. Foda-se, assim, ele botava a mão pra cima e... ele não se recuperou. Ele foi pro sanatório novamente. E infelizmente ele veio a falecer com 36 anos de idade. Ele não atingiu a meta dele, que era 40 anos de idade, né? Ele veio a falecer no dia 9 de setembro de 1901. Com 36 anos de idade. Não atingiu o que ele esperava, infelizmente. Foi uma perca bem, bem grande para o mundo, vamos dizer assim. Bom, a importância dele, que no final do século XIX, início do século XX, ele foi um dos principais artistas ali que fizeram, porque ele tava de assuntos muito bons, ele desenhava muito bem, né? Esses cartazes deles, ele foi muito, muito bem. Ele, a gente pode se dizer que ele definiu o curso da, da arte da vanguarda. Ele definiu o curso, ele deixou o seu toque ali, entende? Ele morreu, vou deixar até uma colinha aqui do lado, porque é muita coisa. Mas ele morreu com 737 telas, 275 aquarelas e pôsteres ali juntos, 363 gravuras que ele tinha, litografia junto, né? E 5.084 desenhos. Fora o que foi se perdendo com o tempo, né? Então, cara, parem pra pensar. 5.084 desenhos, 737 telas, 275 aquarelas e pôster, 363 gravuras. É muita coisa. Olha, ele podia ter 1,52 de altura. Ele era pequeno em altura, mas grandioso em talento, né? Se vocês pararem pra pensar, ele foi grande, né? Mas foi isso, a biografia do Lautrec, né? Ele foi muito importante pro mundo e é isso. Me dá 10, professora, por favor. Bom, hoje eu vim aqui para explicar um pouquinho das obras determinadas pelo professor de artes, nosso professor Jorge Luiz. Explicando um pouquinho, ele me deu 3 obras para mim falar, que são as obras do Toulouse-Lautrec.
E as seguintes obras são A Dança do Moulin Rouge, Yvette Gilbert, e no circo, Fernando, a Amazona. Eu vou começar explicando para vocês a obra do Moulin Rouge, A Dança do Moulin Rouge. Essa obra que é de extrema importância para esse pintor, porque ela significa um grande passo na vida dele e uma época muito, mas muito feliz para ele, uma grande conquista, que é a abertura desse cabaré, a abertura desse centro de dança no começo, que é um cabaré até atualmente, que foi de extrema importância para ele e muito feliz, um momento muito feliz na sua vida, como eu falei para vocês. Essa obra, ela utiliza o óleo sobre a tinta, ela tem cerca de 115 centímetros e meio por 150 centímetros. Ela se encontra atualmente no Museu da Filadélfia, nos Estados Unidos. E ela é bem reconhecida também, essa obra do Toulouse-Lautrec. Bom, eu vou fazer uma breve releitura dessa obra para vocês. Mas antes eu vou falar alguns aspectos importantes que tem lá no Moulin Rouge, que ele utilizou para chamar realmente a atenção do público para esse local. Em cima do Moulin Rouge, que ele se encontra em Paris, a gente tem um moinho vermelho que ele serve realmente para chamar a atenção do público para ir até aquele local. O Moulin Rouge, esse centro de dança, esse cabaré, abriu em 1889. Junto com a data, junto com o momento em que o Toulouse-Lautrec pintou essa obra, porque ele queria essa obra na abertura do seu Moulin Rouge, na abertura do seu centro de dança. Enfim, ele queria essa obra lá. E os detalhes da obra vão ficar bem evidentes para vocês, a tonalidade, os movimentos e o que ele queria passar, que era de extrema importância, que a gente podia ver que ele estava em total sintonia com esse local. Bom, alguns detalhes da obra que a gente pode perceber. Em primeiro plano, a gente tem uma mulher, que é a primeira coisa que a gente vai ver em primeiro plano. A gente tem uma mulher, ela tá vestida de rosa, ela tá de perfil, ela tá olhando para a esquerda. A silhueta dela se encontra inclinada e parece que ela tá querendo chamar a atenção da gente. Tem uma placa, vamos dizer, nela, querendo dizer assim, olha para tal lugar, entendeu? Querendo chamar a atenção do público pra gente olhar para aquele lugar onde a silhueta dela se encontra e para onde ela tá olhando, que é pra esquerda. Ali na esquerda, nesse primeiro plano, a gente tem o que também? A gente tem um casal, a gente tem um dançarino tentando ensinar para uma dança, para uma jovem, uma dança mais ousada para ela, uma dança da época. E as pernas deles, o Lautrec até faz elas como se fossem pernas de borrachas, tentando dar bastante movimento para essa obra. Entre uma figura e outra, um personagem e outro, a gente pode perceber o chão de madeira, a gente pode perceber um espaço. E esse espaço também ele já foi feito propositalmente, que é para tentar chamar a atenção do público, que é para fazer com que o público entre na obra, com que o público interage na obra e se sinta lá no local. Esses espaços já foram feitos para isso. Bom, outras coisas que a gente pode perceber, que não ficam muito evidentes, mas a gente pode ver. Ao fundo, em segundo plano, a gente tem um garçom servindo para homens requintados com os seus chapéus, que a gente só consegue ver o chapéu deles acima. Esse garçom, ele tá servindo as coisas para esse pessoal, servindo bebidas, enfim. E atrás desse garçom, a gente consegue ver 4 colunas verticais, que essas colunas se encontram 4 lustres iluminando umas árvores de grandes janelas de vidros, iluminando essas árvores que estão atrás dessas janelas. O que eu tenho mais para falar para vocês sobre a obra? A gente pode ver que os dançarinos eram de extrema importância, como eu falei pra vocês. A obra tinha muitas cores vivas, que era pra representar realmente a alegria do autor, que era pra chamar a atenção realmente. E também o Lautrec deixa um pouquinho de lado o tom mais realista dele. Ele bota um pouquinho mais de um lado pessoal dele. Ele, pelas linhas dele, ele expressa total... Como que eu vou dizer pra vocês? Ele expressa total felicidade,
Deixa eu olhar uma palavra pra falar pra vocês. Pela linha que compõe a figura, ele expressa realmente a alegria que tem nesse local. E ele deixa bem evidente nessa obra a alegria dele, a conquista dele com isso. Esse local tem total sintonia com Lautrec e é uma obra de extrema importância para o autor. Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa para vocês. Bom, o que eu falei para vocês, que a gente pode perceber, os senhores, os seus chapéus, senhores de casacos escuros, predominantes na obra, com as mulheres requintadas, com suas plumas, com suas pompas, enfim, é um estilo da época e que mostra esses momentos pra vocês. O nome dela real, verdadeiro, é Emma Laurie Esther Gilbert, mas ela é mais conhecida como Yvette Gilbert, então a gente vai usar o termo Yvette Gilbert, o nome Yvette Gilbert, pra falar aqui, né, já que realmente a maioria conhece ela assim, e não como Emma. Enfim, Yvette Gilbert, ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1865, em Paris. Yvette é de uma família muito pobre, era de uma família muito pobre da época, e ela sempre gostou muito de cantar. Desde muito pequena, ela adorava cantar. Mas não foi isso que ela começou a fazer aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, a Yvette começou uma profissão de modelo. E logo ela foi reconhecida por um jornalista famoso da época, que deu cursos de atuação e de secção para ela, o que lhe ajudou muito na sua carreira. Yvette Gilbert foi crescendo e no próximo ano, a Yvette Gilbert já estava em cima dos palcos, mesmo que pequenos, em lugares menores, mas ela já estava lá atuando como cantora ou como... A Yvette Gilbert também foi uma grande atriz, a Yvette Gilbert teve muitas profissões. Bom, nesse próximo ano, a Yvette Gilbert já estava nesses palcos e ela estreou em alguns pequenos lugares. Ela estreou no Variatre, ela estreou no Jardim de Paris, pra depois, então, ela partir pro principal. Ela estreou também em outros lugares, que agora eu já não estou lembrada do nome, que foi no Eldorado, um lugar que é muito famoso e muito reconhecido. A Yvette Gilbert se apresentou lá e ela passou por esses pequenos lugares antes de aparecer no nosso cabaré, antes de aparecer no Moulin Rouge. A Yvette Gilbert se apresentando no Moulin Rouge, ela era primeiro, todo mundo achava que a sua estreia, a sua apresentação seria um homem no seu local. Porque até o Lautrec achava isso, porque ele estava conversando com algumas pessoas, convidando essas pessoas pro show, pra estreia desse cantor, desse dito cantor, que apareceria, seria sua primeira visita no Moulin Rouge, sua primeira apresentação no Moulin Rouge, e ele tava lá convidando essas pessoas. Enfim, até um pintor inglês, em uma obra sua, ele colocou um trechinho do que eles estavam falando, do que o Lautrec convidava eles pra esse show e do que ele falou. Tipo assim, hoje vai ter um cantor novo, pessoal, vamos lá. É um conhecido de Sean Rolfe, que era um grande humorista da época, e tava convidando o pessoal pra ir lá, né? Mas enfim, aí esse pessoal que ele convidou foi, e chegando lá na época, quem que apareceu? Bum! Apareceu uma mulher, uma menina, uma mulher que chamava atenção. Ela era elegante, pálida, sem ruge, eles falavam assim na época. Sem ruge, que era ruge. Sem blush, sem cor, entendeu? Era uma menina pálida. Né? Que eles davam até, chamavam ela uma menina de fisionomia virgem. Mas o Kiko, essas músicas eram bem ao contrário disso. Mas enfim, essas músicas bem ao contrário, sua atuação era uma mulher de sedução, seu nome já chamava a atenção. Enfim, mas o povo do cabaré não se assustou com isso, não. Levou adiante. A Yvette Gilbert se apresentava geralmente com umas luvas mais compridas, amarelo, bem brilhante, e ela apresentava-se quase fixa ao chão. Ela ficava quase imóvel, ficava mexendo apenas os seus braços na apresentação, fazendo atuações. Os seus longos braços apenas ela mexia. E assim, ela foi conquistando cada vez mais espaço e sendo reconhecida. A Yvette Gilbert, ela sempre gostou muito de imitar pessoas locais. E essas imitações, elas foram ganhando espaço e o público foi adorando. Todo mundo estava adorando a Yvette Gilbert. A Yvette Gilbert foi conhecida na Itália, ela foi conhecida na Alemanha, Inglaterra, nos Estados Unidos,
entre outros lugares. Enfim, a Yvette Gilbert foi uma mulher de extrema importância na época, tanto que no folclore medieval lá da sua cidade, a Yvette Gilbert era um personagem de extrema importância. A Yvette Gilbert, logo depois, com essas suas atuações, ela foi ficando conhecida e ela também foi chamada para fazer um filme. Bom, a Yvette Gilbert, eu não vou citar datas, como são muitas datas, mas depois a Yvette Gilbert se casou, que não foi com o Lautrec, e ela começou a fazer várias turnês pela Inglaterra, como ela já era muito reconhecida. A Yvette Gilbert escreveu livros e também foi professora em uma escola de meninas em Nova York. Essa mulher de extrema importância. Ela foi modelo. O que mais? Ela foi modelo, atriz, cantora, professora e escritora. Yvette Gilbert tinha muito poder. Mesmo na casa dos 50 anos, a Yvette Gilbert, todo mundo conta que ela ainda chamava muita atenção. Ela ainda era chamada para fazer filmes, a Yvette Gilbert, na casa dos 50 anos. Ela ainda era uma mulher de sensualidade, uma mulher de poder. Enfim, Yvette Gilbert, essa mulher bem reconhecida na época, e que a Lautrec era fãzaço, como eu falei, ele adorava. A gente já viu de onde ele pode ter visto, pode ter criado essa paixão por ela, que era nas suas apresentações lá no Moulin Rouge. Em 1944, a Yvette Gilbert faleceu. Só vou ver a cidade para não falar errado para vocês. Ela faleceu na cidade de Aix, em Provence, e ela foi enterrada no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Então essa foi uma breve biografia da Yvette Gilbert. Eu sei que não ficou das melhores, mas é porque citando muitas datas ainda ia ficar mais confuso e muito complicado. Mas essa foi uma pequena biografia da Yvette Gilbert, com que mostra que ela passou sim pelo Moulin Rouge, ela fez apresentações no Moulin Rouge, e ela era uma pessoa muito... Ela tinha muito... Como que eu vou dizer pra vocês? Ela foi uma mulher habilidosa no que ela fazia, eu não encontrei outra palavra. Essa obra que eu vou explicar pra vocês agora é a obra no Circo Fernando, a Amazona. Amazona por quê? Já vamos descobrir. Enfim, eu não achei um relato muito completo da leitura dessa obra, mas eu quero explicar pra vocês um pouquinho do que essa obra transmite pra gente, do que a gente consegue observar, do que a gente consegue perceber visualizando essa obra e o que o Lautrec quis passar para as pessoas que estão ali observando. Enfim, essa obra no Circo Fernando de Amazona, ela quer transmitir a força, ela quer transmitir movimento pra gente. E essa força, esse movimento, ele vem no cavalo. Tem um cavalo ali com a Amazona, que a Amazona é uma dançarina que está andando em cima do cavalo. E também quer passar um movimento juntamente com o adestrador, com o rosto do adestrador e com a mão com que ele comanda o cavalo, com autoridade, com movimento. Essa imagem, então, essa obra quer nos transmitir essa força, esse movimento lá nesse circo. O palhaço, a gente não consegue ver muito bem, ele tá meio parcial ali nessa foto, nessa obra, juntamente com as pessoas na arquibancada. Isso prova que o Lautrec usou nessa obra um recurso japonês, que ele deixou o centro óptico, deixou meio vazio, deixou meio parcial, colocando as pessoas assim na arquibancada sendo cortada pelas margens, juntamente com o palhaço. Então esse recurso de obra japonês que o Lautrec utilizou, não sabemos o porquê, que a gente não achou muito bem explicativo, mas só prova que ele utilizou uma outra técnica sobre essa obra. Enfim, então a Amazona a gente já descobriu o porquê, e no Circo Fernando, a Amazona, que é essa dançarina que está andando sobre o cavalo, então essa obra quer nos transmitir força e movimento. A gente pode ver uma mistura de cores nessa obra e algumas vivas, e nos transmite bastante alegria, a alegria do circo. Enfim, espero que vocês tenham gostado das explicações dessas obras, e se ficarem com algumas dúvidas, eu estou disposta a procurar e a explicar novamente para vocês, certo?